conversa de hoje é com um pesquisador, cientista, fundador da área de saúde da Universidade do Amazonas, ímpar. Tem milhões de coisas que ele participou e fundou, ajudou a fundar também. É o professor Manuel Bastos Lira, que vai nos contar essa trajetória imensa de tantas atividades, até no rádio ele foi pioneiro. Tudo bem, professor? Tudo. Bom, é o seguinte, eu em 21 formei o primeiro grupo que fundou o Colégio Dom Bosco. Já começa por aí. Fundou então, o Colégio Dom Bosco. Dom Bosco. Isto porque eu falava espanhol e meu pai também, porque era espanhol, ele se deu com um dos padres, o padre Agostinho. E dessa amizade surgiu a minha... Como é que se... Seu interesse de fazer? Matrícula. Então... Me conte essa história toda, porque é muita coisa, né? IMPA, farmácia, saúde, enfermagem. Conte um pouco. Mas isso tudo foi feito porque o meu desejo era sempre cooperar com a nossa terra. O que foi feito, eu estou vendo isso, felicíssimo em ver que tudo está perfeitamente engrenado. Exatamente. Porque como é que era a nossa terra nessa época? Faltava tudo isso? O senhor sentia uma necessidade enorme de... Faltava tudo isso. Em 40, por exemplo, eu consegui, entre outras coisas, instalar o primeiro banco de sangue. Ah, olha lá. Se as pessoas fossem operadas na cidade, como é que era isso? Tinha condições de haver uma operação aqui? Nenhuma. Uma operação disso, daquelas de alta cirurgia, é impossível. É preciso que diga a senhora, por exemplo, dona... Não me trate de senhora, que eu vou ficar muito velho. Como é que tu queres? Eu mesmo, Norma, tá bom. Norma, a questão era tal que em aqueles tempos, para se tirar uma radiografia do tórax, tinha que ir a Belém. Quer dizer que se fosse um caso de emergência, morria mesmo, né? Pelo menos seu raio-x. Por que razão isso tudo? Por uma série de coincidências. Manaus Travers era de origem inglesa. Isso. Então eles lá usavam, ainda em tempos recentes, a corrente contínua, com a que mexiam seus bondes e tal. Londres era toda de corrente contínua, e assim toda a Inglaterra, enquanto os outros países já usavam a corrente alternada. Sei. Devido a várias facilidades da corrente alternada com relação à aparelhagem de alta tensão, deu justamente nisso, em que não se podia tirar uma chapa radiográfica em Manaus. Ah, que coisa, né? Bom, então, nós começamos a trabalhar nessa parte de eletricidade. E sempre gostei dela e tal. E começamos, porque de início, já rapazes, fizemos o primeiro rádio. Como é que é isso? O senhor fez mesmo a parte técnica, é isso? Montou o primeiro? Montei pelo seguinte. Um dos funcionários do JG, onde trabalhávamos, Sei. trouxe de Portugal um equipamento valvulado, mas de onda longa. Sei.
Isso era o senhor Loureiro. Então, ele, depois que se viu que a onda longa aqui não dava nada, ele pegou e jogou o aparelho de um lado. E eu peguei o aparelho e comecei a verificar a possibilidade e como ele funcionava. Uma vez que isso foi feito, eu obtive o primeiro valvulado. E como é que é isso? Esse valvulado fazia o quê? É o primeiro aparelho com válvulas para onda curta. Ah! Bom, e isso foi feito no setor da Manaus Arte. O que era Manaus Arte? Era o estabelecimento da Sociedade Lira Manaus JG. Sim, e o que acontecia ali? Vendiam carros, vendiam pneumáticos, vendiam material para fotografia. E meu pai fazia fotografia lá na galeria. Sim. Esse é onde deve estar localizado hoje o Bemol. Né? Ah, sim. Bom, então, com esse equipamento, nós começamos a ouvir onda curta. E a mostrar o pessoal que existia ali por fora. Ai, fantástico. Começou a chegar a informação. Chegou a chegar a informação. Que época foi essa, professor? Isso aí. Década. Isso aí deve ter sido na década de 20 a 30, 20. Perfeito. Forma que nós estávamos com esse trabalho na mão. Enquanto isso, o Agesilau Araújo, por exemplo, que era um animador da rádio. Ah, é? Era. Mas de que maneira? Essa eu não sabia. Essa eu não sabia. De que maneira ele era animador? Porque o governo de Ferreira, Efigênio de Salles, né? Isso. Compraram da Inglaterra um equipamento de broadcasting. Ah, sim. E o que o Agesilau queria era a divulgação. Ah, tá. Então, por isso, ele imediatamente começou a auxiliar a tal estação e dava o som de Manaus, Voz de Manaus. Voz de Manaus. Essa foi realmente a primeira broadcast. E como é que o senhor se meteu em farmácia depois, na área de saúde? Ah, bom. Mas isso ainda tem muito tempo. Ah, tem? Então vá contando. Porque a emissora, a broadcasting inglesa, tinha 257 metros, era a onda média. Sim. Então, nós modificávamos equipamentos para que se ouvisse. De modo que, assim sendo, enquanto funcionava a Voz de Manaus, o Agesilau estava querendo, inclusive, montar aqui um clube, Rádio Clube de Manaus. Sim. Seguindo a orientação do pessoal de Belém, Rádio Clube de Belém. Sim. E ele, inclusive, deu o prédio onde funcionava a firma Tancredo, na Marechal Deodoro. Agora, a infelicidade dele é que o aparelhamento não funcionava perfeitamente, foi pregando, e aí foi perdendo a atividade. Isto porque o equipamento comprado da Inglaterra trouxe de lá os vícios que apontamos com relação à corrente alternada e contínua.
Sei. De modo que esses vícios deram em que o aparelho não suportava tempo de serviço. Volta e meia entrava em pane. Já se conhecia a pane, mas entrava em pane. O principal pane era a questão de alta tensão, em que eles empregavam um gerador de alta tensão e corrente contínua que não suportava a questão da umidade amazônica. Bom, e então nós ficamos aguardando uma melhora e o equipamento estava montado na Cachoeirinha, onde ainda estão lá as casas. Ah, ainda estão lá? Na questão do... Elas estão instaladas na área em que se chama hoje de Hospital Geral do Exército. Ah, sei. São duas casinholas lá no fundo. O professor, além de montar a rádio, aqui em Manaus não existia aparelho de rádio, o radinho, para você ouvir a voz de Manaus, né? Então eles faziam também o rádio para ser vendido à população, não é isso, professor? Exatamente. E como é que o senhor... E a farmácia? E o cientista? E a área de saúde? Como é que começou? Bom, foi concomitante? Esse é outro problema que eu tive que enfrentar para poder sanar os buracos existentes aqui na área técnico-industrial. Como é que eu comecei a estudar farmácia e terminei em 1934. Sei. Desde aí que nós somos, então, farmacêuticos químicos. Aliás, o senhor tem um prêmio, o único amazonense que ganhou um prêmio nos Estados Unidos, né? Como cientista. Exatamente. Não é fácil isso, né? O senhor fica muito orgulhoso? Não, eu estou acostumado. Sim, e aí? Vai me contando essa história, porque tem o INPA, tem muita história aí. Então, nós começamos a erguer o patrimônio industrial científico da Terra. Sei. E aí, por volta de 1950, recebemos uma enfermeira, Ana Nery, que trazia uma carta destinada a nós, que então estávamos trabalhando no Departamento de Saúde. Eu li a carta, era do ex-diretor de saúde, e pedia que auxiliássemos a enfermeira, cujo objetivo era montar uma escola de enfermagem no Amazonas. Isto foi feito e a escola está aí em pé. É aquela. É aquela. Aqui na Rua Recife. É. E continuamos. Em 50 deu-se isso. Em 54, nós recebemos um cartão convidando-nos para uma reunião que se professaria num apartamento do Hotel Amazonas. E traduzia a vontade do emissor em ver-nos reunidos para a formação do Instituto de Pesquisa da Amazônia.
Isso se deu, portanto, no Hotel Amazonas. Sim. E lá comparecemos e saiu daí a formação do Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas. Que está aí, né? Está aí. Depois estive com o diretor e perguntei como é que tinha dado com o meu nome, né? Porque era o único amazonense na turma. Sim. Ele me disse, mas meu amigo, você é conhecidíssimo lá por baixo. Fulano, Bia, isso, todos conhecem você. Então me dá o seu nome daí. E hoje em dia, eu tenho uma curiosidade, eu vou lhe interromper um pouquinho. Eu queria saber se o senhor é reconhecido com as gerações de hoje, se as pessoas lhe conhecem, porque nós vivemos num país sem memória. Não vou dizer nem que a cidade não tem memória, porque não é só a cidade, é o país que não tem memória. Então, quando eu me deparo com uma pessoa tão importante, que fundou coisas tão vitais para nós hoje em dia, eu me pergunto se o senhor é lembrado, é homenageado devidamente, até por esses próprios órgãos. Eu acho que não, né? Não, né? No outro dia houve um aniversário do INPE, nem sequer fui falado. Nem recebeu convite? Nem recebi convite. Mas que horror, hein? E a página primeira foi dada a uma personalidade amazonense, mas que não tem ligação nenhuma com a história. Com a história. Mas o que se vai fazer? Não, nós pelo menos tentamos fazer um resgate, né? Sim. Dessas pessoas e apresentá-las à comunidade, porque o povo precisa saber. Eu estou vendo que vocês agora estão fazendo um levantamento. Exatamente. É importante que o povo saiba quem é o seu povo. Natural. Né? E o que esse povo fez, porque parece que é uma terra de ninguém, e não é, né? Tem gente boa, capaz. Exatamente. Continue, é porque eu fico assim... Não, pode falar. De modo que... Surgiu o INPA nessa história. Surgiu o INPA. E nós estivemos lá trabalhando por muito tempo até chegar à aposentadoria. Certo. Mas... Universidade. Em 65, nós fomos chamados pelo Dr. Javari Guimarães de Souza Marinho, que nos conheceu por sermos também colegas, uma vez que ele é farmacêutico bioquímico. Olha só, isso é uma novidade. Disse-nos, Javari, temos que montar parte de saúde da nossa universidade. Temos 2 anos para isso. Muito bem. Disse, bom, vamos fazer. Não, eu sei que você faz, mas vamos fazer. E começamos a montar, né? Começamos a montar. Tinha alguém contra essa ideia de vocês? O mais interessante é que tinha muitos amazonenses contrários à ideia. Por quê, professor? Não acreditavam que pudesse haver? Eu não sei por quê, né? Mas muitos deles que tinham sido meus alunos também eram contra. Mas que estranho, né? Entre eles, o Djalma Batista. Era contra? Contra. Mas era médico. Pois é por isso.
me perguntou que tipo de médico ia sair da minha universidade. Ah, sim. Eu disse apenas o seguinte: o mesmo médico que está saindo das outras. Havia uma descrença, então, né? A descrença e... na capacidade dos professores, da formação. Se pudesse arranjar aqui, né? Mas eu estou vendo atualmente que isso não passou de um jogo pirotécnico. Né? Porque as faculdades estão aí, produzindo seus frutos, e todos eles estão dando grande satisfação ao Estado. Mas a área de saúde ainda é um problema aqui. O senhor sabe disso, né? Bom, eu acho que não é bem só aqui. Lógico, não é, no país inteiro. No país inteiro. Porque já existem diversos males que se agregam uns aos outros. E dá justamente nessa insatisfação. Porque aí vai a questão da hospitalização. Exatamente, exatamente. Especialmente essa hospitalização que, infelizmente, não está bem atualizada, né? Eu tenho uma preocupação, porque nós vivemos num país abençoado por Deus e que aqui não ocorrem catástrofes ou coisas assim que causem um dano a uma grande parte da população. Porque se houvesse algum tipo, alguma coisa desse tipo, em que 300, 400, 500 pessoas ficassem com problemas de saúde, nós íamos sofrer um bocado, porque não tem como resolver o problema. Eu também estou falando em muita gente, né? Mas eu acho que até um pouco menos é complicado ainda, né? Agora imagine a senhora isso antes da existência. Nossa Senhora! Deus, os médicos eram aqueles que iam em casa, né? Bom, na ocasião em que eu comecei a estruturar, existiam 14 médicos no estado. Né? Eles que resolviam, né? Então, 14 médicos do estado. Tinha que chamar o pai de santo para resolver qualquer problema. Qualquer problema. E usar os chazinhos. Exato. Só acredita nessa parte assim? Dos chazinhos, das ervas, não? Eu tenho que acreditar no que é plausível. Científico, né? Como cientista, aquilo que é. Exato. Depois dessa aventura, levamos 25 anos dirigindo os setores na universidade. E, como eu já disse desde o início, estamos vendo que houve frutos em tudo isso que nós colocamos aí. O senhor deve ficar muito orgulhoso, né, professor? Bom, pelo menos de ter implantado, natural, né? Como feito, dado a iniciação, né? Riscado fósforo, que eu chamo. E aí o pessoal vai continuando o trabalho. Mas o engraçado é que essa parte que vocês estão agora resgatando não nos atinge, porque o pessoal que sabe disso, que tem em mãos documentos, nunca ligou. Eu sei. Nunca chegou e diz: ô fulano, você comparece amanhã. Vem aqui que eu estou prestando uma homenagem. Exato. Isso não, né, professor? Não, absolutamente. Mas isso faz parte do esquecimento brasileiro. O Brasil não tem a memória curta, todo mundo fala um pouco disso, né? O brasileiro tem a memória curta, as coisas acontecem, é um povo muito bom, né? E acaba esquecendo a dor, o sofrimento e também as alegrias, eu acho que entram por aí. Bom, o que mais que o senhor fez assim de
pioneirismo. Porque é um desbravador, o senhor foi um desbravador, né? Ah, realmente. Bom, e posteriormente eu aproveitei também as viagens que fiz ao exterior e andei pelos Estados Unidos, andei pelo Canadá, andei justamente no Canadá quando eles estavam fazendo a campanha de Quebec. Olha lá. E estivemos na Alemanha, onde temos grandes amigos, especialmente no Instituto Max Planck. Estive na Espanha, em casa do meu pai, na Itália, enfim, vários países. E em todos eles sempre procurei estar atento às questões científicas. E é por esse motivo que eu acho que fui galardoado com uma cadeira titular na Academia de Ciências de Nova York. Isso é muito importante, não é qualquer um que chega lá, né, professor? Não é mesmo. Isso é realmente... De forma que eu agora que estou aposentado... Está só apreciando o movimento, né, exato, professor? E vendo que realmente era necessário fazer o que eu fiz para que se obtivesse o que temos agora. O senhor tem uma marca registrada, que é o seu óculos Ray-Ban. Todo mundo que lhe conhece lembra desse óculos Ray-Ban. Está aí a mão, professor? Há quantos anos que o senhor usa o óculos Ray-Ban? Uns 30. O mesmo óculos, 30 anos. Olha só que chique. É a sua marca registrada. Tem lente, tem grau? Não, é zero. Ah, é zero, só para quebrar a claridade. Quebrar. Coloque, professor, para a gente ver. Para as pessoas identificarem seus amigos. Olha lá. Muito legal. Para encerrar, eu queria que o senhor fizesse... O que o senhor acha? O senhor já falou que tudo foi muito importante, que o senhor fica muito feliz de saber que esse início teve continuidade, que as coisas estão todas aí, né? Isso tudo que o senhor fundou é super importante para nós. Mas como é que o senhor vê a nossa cidade hoje em relação a tudo? O senhor escreve, né? No jornal. Eu parei um tempo, não vou voltar a escrever. Escreve uma coluna científica? É, uma coluna científica. Ela encerrou com 500 e tantas publicações. Olha lá. E eu resolvi pegar estas 500 publicações e fazer delas um livro. Um livro. Ah. Esse livro está sendo editado pela universidade. E tem o nome de Calidoscópio. Cali, não é lei. Ah, é? Cali. Cali, porque aí em grego não é uma letra. Ah, tá. Calidoscópio. E o senhor, como é que o senhor vê Manaus hoje? Uma cidade enorme. Eu vejo enorme e muito viciado em algumas coisas por essa enormidade. Né? De forma que eu acho que nós temos que garantir avanço e nunca estar ficando atrás. Né? Estagnado, né? Mas o senhor não acha que cresce? Que nós estamos tentando avançar em todos os sentidos? Está crescendo. Agora nós estamos aproveitando tratamentos, por exemplo, de veículos, de outros, adaptando ao nosso ritmo, que nem sempre é o melhor. Né? Sim.
Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar? Principalmente para as novas gerações que talvez não lhe conheçam? Você pode pedir. Não, eu quero que o senhor fale assim, para a cidade, diga o que o senhor quiser, uma mensagem final. Porque a sua história já acabamos de saber, ela é fantástica, rica, rica e, nossa, ele simplesmente fundou as coisas mais importantes da cidade. Tem alguma coisa que o senhor espera das pessoas, ou da nova geração? Eu acho que a geração deve toda ser incrementada a usarmos como vocês estão fazendo. A lembrança. A lembrança. Não deixar as coisas morrerem, né? Não. Nem as pessoas, nada. Nada. Porque eu concordo com o senhor, eu acho que sem um povo sem história, ele não pode nem preservar o seu presente. Ele não pode ter amor, ele não é um cidadão, não é? Porque realmente a pessoa que ama, que quer bem, que aí conserva e tal, ela tem que saber a sua história, né? Para poder conservar e poder ser um participante do que acontece no presente, né? Por exemplo, vocês lá no JG guardam ainda em as caixas das mesas várias coisas que ninguém conhece. Ah, sim. Por exemplo, há um Cavalcante que trabalhou com a firma, e este Cavalcante foi um dos que fez os chamados saltos de São Amazonas. Saltos Amazonas. Nós já passamos um filme no programa sobre os saltos coroa. E agora vocês têm mais elementos. Pois é, olha aí. Isso tudo é importante. Isso é a história da nossa terra. E eu, como membro da família JG Araújo, eu sou bisneta, né? Eu me sinto na responsabilidade de fazer esse resgate. Naturalmente. Não é? Naturalmente. Faz parte que é tudo da nossa história. Tudo esquecido. Por que cortavam as peles de borracha? Porque o JG tinha aquela extensão enorme de cortadores. Porque o caboclo começou a botar pedras dentro. E outras coisas que depois iriam atrapalhar quem trabalhasse a borracha. Então foi preciso fazer cortadores de pelas. Foi para isso. Não é porque se quisesse abrir a borracha para tirar a borracha. Mas eu ainda, sobre a questão de borracha, posso falar ainda em Cosme Ferreira. Esse Cosme tinha também uma fábrica de borracha. Chama-se de borracha, realmente é de lavagem de borracha. Sim. E foi ali que se fez a primeira camisinha de Vênus. Ah, é? É. Do país? No país. Devia ser grossa para burro, né? Não, era fininha. O Cosme Ferreira encontrou um cubano em Manaus que lhe trouxe as formas, trouxe fórmulas, mas precisava o látex. Certo. Mas o látex, o Cosme tinha como é que se chama aquilo? Tonéis? Os tonéis. Mas precisava, uma vez aberta, alguém que procurasse de novo vitalizá-los. Aí o Cosme veio comigo. E eu fui o primeiro químico dele. Inclusive nas camisinhas. Que ótima essa história. E se vendiam todos para os Estados Unidos. Aqui ninguém usava, né? Aqui ninguém sabia, ninguém Nem sabia. o que era. Não.
já viste? Então, nós, naquele tempo, vendíamos para lá, hoje compramos de lá. É, você vê só? O atraso. O atraso. Que época foi essa, professor? Menina, Década, diga década. 20, 30? 30. Pois é, nós quase chegamos lá e voltamos no tempo. Pois é. Mas daqui era bem recebida porque nós tínhamos que comprar as caixas deles. E botávamos o produto porque o deles não prestava. Né? O nosso era feito de látex. Certo. E o dele lá era de uma outra resina mexicana. Que não era... Não. Não era nem boa nem ruim, não prestava. Tá certo. Gostou dessa descoberta? Adorei. Essa! Hoje em dia, com o advento da AIDS, que as pessoas têm que usar a camisinha, nós ainda temos guerras e guerras para as pessoas se convencerem de que precisam usar. Nisso aí vai uma porção de coisas. Instrução. Fale um pouquinho da eletricidade, então. Mas então nós já dissemos que a Manaus Trams era uma organização inglesa. E como tal, com todas as influências da matrizagem. Certo. Quer dizer, de Londres, etc. Isso. Resultado disso é que nos impingiu um sistema de energia completamente decadente. Então, em certo tempo, não havia em Manaus raio-x. O senhor falou sobre. Os portugueses da Beneficente procuraram solucionar a coisa e adquiriram um equipamento da marca Siemens, e instalaram no Hospital Central. Acontece que o eletricista, que era português, chamado para montar o aparelho, apenas leu a indicação 220 e ligou na tomada do prédio, que é 220, corrente direta. Vixe. Aí fumaçou o equipamento. Certo. E ficou parado. Acabou. Só com a vinda do Dr. Sabas Teles é que ele começou a trabalhar. E como? Porque Sabas Teles nos conhecia e eu disse a ele que faria um equipamento para colocar em função o equipamento de raio-x da Beneficente. E isto foi feito. E desde aí, então, temos Sabas Teles começou a fazer raio-x. Temos o raio-x. É o que eu digo, são feitos gloriosos, importantes, de importância fundamental. Olha, eu fico muito agradecida por essa entrevista. E é um prazer imenso tê-lo conhecido. Eu não te conhecia, mas é bastante filho de Renato. Está em casa.